Paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, igreja. Aqui, pastor, aleluia. Mais uma vez para todo o Brasil e para todo o mundo. Nós vamos comentar um pouco sobre a questão da tempestade solar. A tempestade solar é um acontecimento apocalíptico já denunciado pela Bíblia, que é essa tempestade solar que implica tanto com, com a nossa Terra e que implica com a população. O que é, de fato, esta tempestade solar que eu percebo que alguns andam preocupadíssimos com isso. Então, nós vamos analisar à luz da Bíblia para sabermos se a tempestade solar é, de fato, apocalíptica ou não. Então, nós vamos começar analisando. Eu vou colocar umas imagens para que nós tenhamos aí mais ou menos uma ideia do que é esse fenômeno que ocorre com o Sol. Aí está algumas imagens que você pode ver. Eu vou colocar ela em tela maior para que você possa ver melhor esta imagem dos fenômenos que ocorrem com o Sol. Não é? Tem algumas imagens aí e a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso. O que é, de fato, essa tempestade solar que assusta alguns, e eu vou falar para evangélicos, para irmãos, que já comentaram acerca disso. Então, nós vamos começar tentando entender primeiro o que é essa tempestade solar e qual é a causa dessa tempestade. A tempestade solar ou erupção solar, como pode ser chamado, é um fenômeno que ocorre quando da explosão de partículas superaxídas na superfície do Sol, como mostra essa imagem, né? Ela começa a haver explosões, né, de partículas em chamas, né, na superfície do Sol, ocasionando uma produção muito grande de energia por meio da fusão nuclear. Nesse processo, liberam-se prótons e elétrons que são atraídos e acumulados em campos magnéticos. Né? Essa grande concentração dessas partículas é que causam explosões que, por sua vez, produzem ventos que podem atingir os planetas do sistema solar. Em alguns casos, tais tempestades podem interferir na vida na Terra. No entanto, o planeta está protegido por um campo chamado magnetosfera, que é uma proteção que vem cobrindo a atmosfera, que impede as rajadas solares, né, que atinjam a atmosfera. Prova desse fenômeno de proteção são as auroras boreais, que é aqueles raios que se pode ver, o clarão que pode vir no Sol quando ocorrem essas tempestades, né? Essas auroras boreais ou auroras polares, que, apesar da beleza, refletem, né, a intensidade do bombardeamento da tempestade vinda do Sol. Muito bem. Nós vamos trazer isso aqui para que você possa entender um pouco o que é a tempestade solar e trazer o texto bíblico no qual se baseiam alguns para afirmar que a tempestade solar é um evento apocalíptico. E nós vamos entender ao final desse estudo que talvez não seja o que eles afirmam. Quando é que acontece uma tempestade solar? Essas tempestades ocorrem com mais frequência durante o período conhecido como máximo solar, ou seja, quando o Sol está no pico de atividade magnética,
o que acontece a cada 11 anos. Esse pico geralmente acontece, segundo a ciência, a cada 11 anos, mas quando ele atende a um pico muito alto, mas isso pode ocorrer antes. Essas partículas e a radiação provocam perturbações no campo magnético de todo o planeta Terra, capaz de afetar os sistemas de telecomunicações, satélites e eletricidade no planeta, o que pode trazer até um blackout geral em vários lugares. Daí o porquê o medo, né, o susto, o pavor e o pânico acerca dessas tempestades. Mas quais são as consequências de uma tempestade solar? Ou quando esse sol entra, né, nesta inflamação, nestas explosões, né, de partículas do Sol. Quando é, ou quais são essas consequências de quando ocorre uma tempestade dessa? Bem, as consequências são várias. Os ventos provocados pela explosão dessas partículas superaquecidas atingem o campo magnético da Terra e, em casos remotos, a atmosfera, causando interferência em alguns instrumentos usados pelos homens. Isso ocorre porque as partículas que se deslocam do Sol geram correntes magnéticas que podem alcançar o solo e as rochas da superfície da Terra. E isso causando interferência em alguns instrumentos usados pelos homens. Isso ocorre porque as partículas que se deslocam do Sol geram correntes magnéticas que podem alcançar o solo e as rochas da superfície da Terra. Né? Como eu já disse, e isso o que causa a perda na regulação da tensão das distribuidoras de energia e um comprometimento das ondas de radiofrequência. É aí onde está o problema. É a questão da distribuidora de energia e o comprometimento das ondas de radiofrequência, o que pode causar, não é, apagões, enfim, internet. Eu vou falar mais na frente. Em alguns casos, tais tempestades podem interferir na vida na Terra. No entanto, o planeta está protegido por um campo, como eu já disse, chamado de magnetosfera, que impede que essas rajadas solares atinjam a atmosfera. Entretanto, nós podemos citar algumas das ocorrências de maior intensidade e quais são as consequências. Né? Por exemplo, apagões, né? Como eu já disse, blackouts por danos à rede elétrica, podendo causar até incêndio em torres de transmissões. Então, daí o pânico, o pavor dessas questões da tempestade solar. Uma dessas consequências são os apagões. Também pode ocorrer descargas elétricas que provocam danos à infraestrutura urbana, não é? Interrupção de transmissão, na transmissão de ondas de rádio. Pode haver um grande blackout, né, nessa questão também. Mudança obrigatória na trajetória de voos. Né? Até nisso, uma tempestade solar pode implicar, especialmente aquelas realizadas em alta latitude, né? Essas trajetórias de voos muito altos. Também a tempestade ela pode causar uns curtos-circuitos em linhas de transmissão, estações de energias e até mesmo satélites, GPS, enfim, danos ao sistema de telecomunicação, notadamente telefone, rádio, internet, e parada de outros serviços e equipamentos dependentes de satélites. Né? Como eu já disse, o GPS também pode ser danificado, né? Pode ser complicado com a ocorrência de uma tempestade solar. Já houve algumas tempestades solares na história. Então, eu coloquei aqui uma, por exemplo, a de 2000. Né? Essa tempestade solar provocou vários curtos-circuitos em satélites, o que resultou na interrupção dos serviços de rádio. Geralmente, uma manifestação de tempestade solar vai trazer uma complicação dessa sobre a Terra. Em 2022, quando houve uma tempestade solar dessa, houve perda de 40 satélites de internet de uma grande empresa multinacional que haviam sido recém-lançados. Bem, mas eu já disse que
o alto pico da tempestade solar, ele só ocorre de 11 anos, como a ciência, os pesquisadores apontam. Entretanto, a próxima tempestade solar estava prevista para acontecer no ano de 2025, próximo, quando o Sol estará, mais uma vez, em um momento de máximo solar. Entretanto, por causa da intensa atividade observada na coroa do Sol, acredita-se que a próxima tempestade solar possa ter início neste ano. Então, aí a preocupação. A próxima tempestade solar pode dar-se início neste ano. Uma tempestade solar intensa pode, sim, causar um blackout geral no mundo, o que, a princípio, deixaria sem energia, comunicação e internet várias cidades espalhadas pela Terra. Então, essa é a grande preocupação. Eu estou falando um pouco do que é a tempestade solar e o que ela causa, para depois eu responder a pergunta: a tempestade solar é apocalíptica? É, de fato, um cumprimento apocalíptico? Mas é necessário você entender primeiro o que é essa tempestade. O aquecimento global é causado pelas tempestades solares? Alguém pode até questionar isso. O aquecimento global é causado por essa tempestade? Não, nada tem a ver o aquecimento global com tempestade solar. A tempestade solar é um fenômeno natural do Sol. O aquecimento global, não. Enquanto a tempestade solar é um fenômeno natural do Sol, o aquecimento global é provocado pelas atividades humanas. E se dá a partir das emissões excessivas de gases de efeito estufa, que eles chamam de GE, que são as emissões excessivas de gases de efeito estufa na atmosfera, que encobre a Terra e retém o calor do Sol, causando, assim, as mudanças climáticas e grandes catástrofes que nós já temos acompanhado. Isso é o aquecimento global. O aquecimento global é provocado pelas atividades humanas, enquanto que a tempestade solar é um fenômeno natural do Sol. Muito bem, alguém pode perguntar, e agora eu vou responder: a tempestade solar é apocalíptica? E nós temos um texto que, aliás, nós temos dois textos aqui. Que um é em Lucas 21, capítulo 21, 25 ao 26, que diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústias e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestiais serão abalados. Veja que ele fala aqui de haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, enfim. E muita coisa vai acontecer. Este acontecimento é apocalíptico, ou seja, este evento é para o fim e não para agora. Veja, esse é o acontecimento que Lucas está descrevendo no capítulo 21, esse é escatológico, é apocalíptico, é para o fim, não é? Ele trata exatamente do fim dos tempos, que é a preparação para o juízo final de Deus, né? O outro texto é Apocalipse 16, 8 e 9, que diz: o quarto anjo derramou a sua taça no sol e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e glorificá-lo. Veja, nada tem a ver com a tempestade solar. Por quê? Porque esse texto também apocalíptico, escatológico, que ocorre lá durante a grande tribulação, enfim, o caminho para o juízo final, o juízo final, a destruição dos homens, enfim, quando Deus começa de fato mostrar o seu juízo na terra, esse acontecimento aí é para o fim, é uma descrição escatológica. E ele diz que o quarto anjo derramou a sua taça no sol e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. E estes foram queimados pelo forte calor
e amaldiçoar o nome de Deus. Isso não está acontecendo ainda na Terra. Por isso, não se pode dizer que as tempestades solares é um cumprimento apocalíptico, nem com base em Lucas 21, nem com base em Apocalipse 16. Estes textos são textos escatológicos e que, portanto, apenas pontuam acontecimentos que ocorrerão nos fins dos tempos, como grande tribulação e juízo final. A tempestade solar é um fenômeno natural do Sol que vem sempre ocorrendo desde sua criação e que se tornou perceptível a partir do aumento da ciência e tecnologia mundial. Portanto, a tempestade solar não é um acontecimento apocalíptico, nem cumprimento do Apocalipse. Deu para entender isso, irmãos? Vamos continuar crendo, buscando o Senhor, lendo Bíblia, estudando Bíblia, orando, jejuando, se convertendo, que é o mais importante. Não se preocupe com tempestades solares. Se preocupe em ser salvo, em estar preparado para a vinda do Cordeiro. Essa é a grande preocupação que a igreja deve ter. E não está preocupada com grande tribulação, preocupado com arrebatamento, preocupado com tempestade solar. Não, nada disso. Preocupe-se em se preparar para a vinda do Cordeiro ou para qualquer momento que o Senhor te chamar. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.